Olá a todos, muito boa tarde. É uma honra e um prazer participar desse 10º webinar promovido pelo IBDE, Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. E aqui na companhia de duas grandes feras, mais de 3 grandes ilustres profissionais competentes, mais do que íntegros e uma referência no mercado brasileiro na área de governança, risco e compliance. Hoje nós vamos falar sobre o tema das linhas de defesa, segunda e terceira linha de defesa. Nossos queridos convidados vão poder e terão a oportunidade de difundir e de naturalmente intercambiar conhecimento com todos vocês. Mas antes disso, deixamos a palavra com o nosso presidente, Edmo Neves, para que ele possa apresentar o Instituto a vocês e que a gente depois também consiga desfrutar da companhia desses belíssimos profissionais, Sara Santos e Luiz Moreira. Senhor presidente, muito obrigado pela presença mais uma vez. A palavra é toda sua. Olá, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, colegas excelentes e brilhantes palestrantes que nós vamos ter essa noite. É um privilégio poder contar com vocês aqui. Boa noite a todos que estão assistindo, estão participando, vão acompanhar esse webinar. Como o Felipe, nosso diretor de comunicação, comentou, esse já é nosso 10º webinar. O Felipe aqui fazendo toda a diferença na atuação do IBDE. O IBDE, como várias outras entidades, procurou se adaptar a esse momento de pandemia, de isolamento. O IBDE, para quem não conhece, é um instituto, uma entidade sem fins lucrativos, que busca promover a ética empresarial, o direito. Nós temos 3 grandes frentes de atuação. Uma delas é relativa a eventos, cursos. Nós já fizemos 4 treinamentos internacionais, 2 nos Estados Unidos, um na Alemanha e um em Portugal, na Universidade de Coimbra, foi o último, o ano passado. Nós temos parcerias com várias universidades, com a Universidade Mackenzie, no curso de compliance da Universidade Mackenzie, com a UFSCar, Universidade de São Carlos, e eu acabei de ter aí a notícia, uma grata notícia, chegou por e-mail, eu ainda não recebi o contrato, mas também fechamos um convênio com a PUC de Campinas. Em breve aí vamos divulgar esse convênio que acabou de ser assinado com a PUC de Campinas, um trabalho aí de perseverança. Enfim, seminários, eventos de webinar, aqui o 10º evento de webinar do IBDE. Então, essa aí é a parte de eventos. Temos feito celebrações, apoio à campanha de compliance na área de saúde, com a ACD, com a nossa associada Aline Moura, a campanha relativa à defesa da diversidade, com a nossa diretora a Gabriela Blanchett. Enfim, uma quantidade enorme de iniciativas. Além disso, nós temos publicações. A maioria dos nossos diretores e vários associados participaram o ano passado do Manual de Compliance. Se você entrar ali no site do IBDE, ibde.org.br, você vai encontrar várias publicações disponíveis para download, código de compliance, código de conduta e compliance. Nós temos ali também uma cartilha relativa a presentes, enfim, várias publicações e outras novidades que vêm por aí, inclusive a 3ª edição da revista do IBDE, que já está no forno, em breve vai sair. E uma terceira dimensão, além dos eventos e das publicações, que é o advocacy. O IBDE ele se posiciona perante os grandes temas da sociedade brasileira, já esteve lá no Congresso Nacional, já esteve com generais do Exército aqui da região Sudeste, enfim, estabeleceu convênios com o governo de Santa Catarina, com o governo de Salvador, parcerias com o IBGC, com o IBREI, parcerias com várias entidades para justamente fazer o advocacy defender pontos de vista para melhorar a sociedade brasileira. Nós temos do IBDE uma diretoria, somos novos diretores, eu sou o presidente, temos um conselho de ética, temos um conselho fiscal e temos várias comissões temáticas, como a Comissão de Defesa do Interesse do Compliance Officer, Comissão de Saúde, Comissão de Tecnologia,
enfim, várias outras comissões. E mais de 100 associados altamente qualificados, entre profissionais de departamentos jurídicos, de escritórios de advocacia, de órgãos públicos e de várias empresas. Eu convido a todos que estão aqui assistindo, depois visitar o nosso website e se candidatar a fazer parte desse movimento entusiasmado, pujante, que é o IBDE. Muito obrigado e um ótimo webinar a todos. Obrigado, caríssimo, pela presença e por nos brindar, não só com a sua liderança, mas também por a oportunidade de poder debater com esses dois belíssimos e respeitados profissionais. Bom, pessoal, vamos seguir aqui então, só algumas instruções para vocês que estão do lado, vamos dizer assim, do outro lado dessa grande mesa não redonda, mas virtual. Vocês podem interagir conosco, vocês podem continuar interagindo via o chat, e a nossa equipe naturalmente vai direcionar as perguntas à medida que vocês forem escutando a troca de experiência que Luiz Moreto e Sara Santos hoje vai nos compartilhar. Mas antes, permita-me que a gente apresente os dois formalmente. Sara também e Luiz Moreto, por favor, fiquem à vontade. Bom, Luiz Moreto é responsável hoje global pela área de auditoria interna da Braskem, formado em administração de empresas, com pós-graduação em MBA em governança empresarial, executivo de Big Four há mais de 10 anos e possui qualificação na liderança e desenvolvimento de equipes multiculturais e multidisciplinares. Sólidos conhecimentos de compliance, gestão de risco, controles internos e investigações em ambientes globais de vários segmentos de negócio. Experiência na liderança de grandes transformações organizacionais por meio da implementação da auditoria interna. Na verdade, isso aí com toda a humildade dele, é um décimo do que ele resumiu de tudo que ele já construiu na sua bela carreira. Nossa estimada e respeitada Sara Santos, Compliance Manager na Whirlpool, advogada e formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui 8 anos de experiência na área de Compliance e atualmente atua como gerente de Compliance na Whirlpool SA, se não me equivoco, Sara, América Latina, né? Sendo uma profissional de ética e compliance internacional e certificada pela SCCE. Todo mundo conhece a Sociedade de Compliance Internacional também. É coautora do livro Guia Prático de Compliance, publicado no final do ano passado pela editora GEN, ou GEN. E hoje cursa uma especialização em Direito e Economia dos Negócios pelo CEDES, ou CEDES. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado, bem-vindos. Como destacamos hoje a vocês, vamos falar sobre tendências em governança e compliance e a integração entre as linhas de defesa em momentos de crise. Na crise, nós percebemos claramente que com as transformações digitais, sociais e geopolíticas, as nossas áreas, que somos todos aqui profissionais das áreas de controle, monitoramento e supervisão, e alguns passivos acabaram mudando, né, de configuração, se apresentam de maneira, às vezes, silenciosa, e toda essa transformação contextual, eu pergunto para a Sara, iniciando aqui então, como que o seu programa de gestão de terceiros, observando sempre, porque os terceiros, né, grande parte dos riscos, em algumas pesquisas até entre os top 3, top 2, os principais riscos das lideranças quanto às áreas de supervisão, são onde os principais delitos ou transgressões ocorrem no ambiente corporativo. Então, Sara, me ajuda, ou nos ajuda, vamos dizer assim, como que vocês vêm gerenciando, gestionando os terceiros, terceira parte, os contratados, os contratistas, e atuando durante essa transformação de contexto que a gente acabou de descrever, de modo que não seja só uma ferramenta operacional, mas sim estratégica, né? Que você identifique os riscos e os possíveis, e talvez até materiais passivos que venham a se concretizar ou se materializar. Tá? Consegue dar um panorama para a gente do que está feito na Whirlpool? Primeiramente, essa pontuação que você fez foi excelente. Realmente, terceiros os terceiros apresentam risco, né, para as empresas, sejam multinacionais brasileiras, com um tipo de ligação, especialmente com os Estados Unidos, né, que é uma autoridade aí que
vem fazendo um enforcement, né, aplicando aí a legislação, o FCPA, de forma muito ampla e fortemente, né? Então, mas antes de mais nada, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar aqui deste webinar, com 3 profissionais de altíssimo nível, agradecer também a toda a equipe técnica e aqueles que estão nos assistindo. Eu vou iniciar a sua pergunta com uma contextualização aqui bem breve, tá, Felipe? A gestão de terceiros, nós sabemos muito bem, é um pilar muito importante de um programa de compliance em matéria de anticorrupção, né? Inclusive, nesse sentido aí, em junho desse ano, o DOJ, ele atualizou o guia sobre avaliação dos programas de compliance, programas corporativos de compliance, né, demonstrando que a gestão de terceiros é uma preocupação dessa autoridade reguladora e que, portanto, deve ser também das empresas multinacionais, ou, enfim, empresas que possuem aí, como eu mencionei, algum tipo de ligação com os Estados Unidos, né? Falando sobre as ferramentas estratégicas, nós possuímos diversas ferramentas, aqui eu vou citar algumas a título de exemplificação, e iniciando aí com o nosso programa de compliance, nós temos um processo de due diligence global de terceiros, né? Então, nessa frente, nós realizamos toda a parte de verificação dos terceiros com aplicação de questionário de integridade, a aplicação de certificação de anticorrupção, a realização do background check do terceiro, para a gente verificar o histórico daquele terceiro e também a reputação dele, né? Temos na frente jurídica a inclusão das cláusulas de compliance nos contratos com os nossos terceiros, isso tudo, obviamente, antes da efetiva, do início da parceria, né, da relação comercial entre as partes, e durante esse relacionamento, nós realizamos uma avaliação periódica desses terceiros com base em uma matriz de risco. Então, essa é uma das frentes. Por outro lado, nós temos também a área contratante e a equipe de suprimentos, trabalhando no sentido de verificar a saúde financeira dos nossos terceiros, né, que também é um ponto bastante relevante, importante, verificar também se aquele terceiro ele possui a capacidade técnica necessária, a experiência necessária, né, em caso de fornecedor, para realizar aquele serviço específico, né, além da aplicação de um código de conduta para os fornecedores, que também é bastante relevante, a verificação de referências, e temos também há um outro aspecto que é o nosso comitê de terceirização, formado pelo departamento jurídico e a equipe de relações trabalhistas, né, eles buscam olhar, identificar se está tudo ok ali com relação ao contrato firmado com a empresa terceirizada, se não há algum tipo de desvirtuação ali da função do objeto do contrato, enfim. Essas são algumas áreas, eu entendo que todas funcionando aí juntas, né, de forma colaborativa, vamos dizer, né, para conseguir verificar todos os nossos terceiros, porque daí a gente fala não só de fornecedores, mas de revendas, de distribuidores, de terceirizadas, enfim, né. Então, essas ações estratégicas nos permitem não só identificar o risco, mas também mitigar potenciais riscos e também como eu posso dizer,
reduzir os impactos, né, possíveis, reduzir o impacto de possíveis passivos, perdão. Então, é basicamente isso. Entendo que essa é uma estratégia adotada pela nossa companhia, obviamente, cada companhia tem a sua estratégia, mas a gente tentamos o melhor possível adotar as boas práticas trazidas pelas autoridades reguladoras, não só a nível nacional, mas a nível internacional também. Excelente, excelente. Moreto, fica à vontade antes de dar um seguimento aqui à sua apresentação. Sara, brilhante, é sempre importante escutar do ponto de vista prático, né? E o IBDE traz isso de maneira muito clara e translúcida, situações e profissionais que vivem o negócio como ele é. Empresas enormes, gigantes, expressivas, relevantes no mercado internacional, então tê-lo vocês aqui é sempre um prazer. Moreto, fique à vontade de querer fazer qualquer acrescentar quando você quiser, sinta-se em casa, tá? Mas eu tenho Obrigado, Felipe. Uma curiosidade aqui, não eu, né, mas nos chegou aqui, vem nos chegando algumas perguntas e curiosidades e questões sobre a área da terceira linha de defesa, que é a sua em particular. E deixa eu ver se eu entendi. Olha, considerando a saudável necessidade das áreas de controle, né, que precisam interagir e dentro da retroalimentação clara e objetiva desses riscos e desvios, dentro dos processos de negócio, ou seja, é importante, pelo que eu estou entendendo, que a pergunta é que ele está contextualizando a pessoa, né? Então, as áreas de controle precisam se retroalimentar quanto aos riscos em cada uma das linhas ou atividades de controle ou testes de qualidade ou mesmo uma rotina que foram identificados ao longo da sua operação, do ano fiscal, vamos dizer assim. Então, pode nos dar uma visão de como o Departamento de Auditoria Interna atua como um guardião dos pilares da governança corporativa? A gente já subiu lá no conceito MOR do modelo de negócio, que ele se apropria. Então, como é que a auditoria interna ela trabalha como uma ferramenta estratégica no ambiente de negócios, né? Com esse, claro, respeitando os seus perímetros, mas atuando, não deixando de fazer seu papel, mas que isso agregue valor ao negócio, né? Dentro do contexto de governança corporativa. Nos ajude a entender isso, por favor. Perfeito. Acho que eu vou procurar aqui, ao máximo, responder essa pergunta, pensando em algumas questões que me vêm clara à cabeça, até pegando um gancho no que a Sara falou, né? Mas antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o espaço espetacular. Obrigado mesmo pelo convite e espero retribuir nessa conversa aí com essa troca de informações. No caso da Braskem, as áreas de defesa, né, antigas áreas de defesa, ou as áreas que estão atuando como segunda linha e terceira linha, no nosso caso, a gente tem uma interação muito grande. Então, quando o Everson Bacinello montou a área de conformidade, ele teve bem claro esses pilares, né? Mantendo claro a nossa independência. Então, a auditoria interna tem um reporte direto para o Conselho de Administração, por meio do comitê, mas, sobretudo, essa inclusão e um GRC único, onde a governança permeia pelos riscos, pela conformidade. Então, isso tudo é muito interligado. Então, o reporte para os conselheiros, isso é constante, e isso aparece também, ficou muito claro no que foi reportado pelos monitores, né? Essa existência e essa sinergia entre as áreas. Então, para dar um exemplo, né, na questão da due diligence, então, quando a Kira e o Rodrigo Leles lá, eles produzem um relatório sobre uma determinada empresa, ainda mais nesse momento que a gente está de crise por conta do Covid, ou mesmo quando a gente lá atrás foi implantado a due diligence até como resposta, como parte do pilar do programa de conformidade, o que foi buscado sempre
qual o resultado disso e como isso ajuda a companhia. Então, fica claro qual visão, que terceiro que a gente está falando, tem PEP envolvido, não tem. Isso tudo é input para o meu trabalho. Então, quando eu tenho um programa para ser executado, é lógico que eu vou utilizar os riscos que foram levantados por ERM, do pessoal de gestão de riscos. Vou ter as informações dos riscos e controles que vieram por controles internos, seja por SOX, ou seja do processo, inerente do processo. Então, todas essas informações, a due diligence, a investigação que foi feita, tudo isso são componentes para a gente entender o cenário que a gente está, em um determinado processo, para executar a auditoria. Então, o que a gente busca é ser o mais claro possível desde o início, do que a gente está auditando, qual é o processo, o que a gente está buscando, qual a extensão desse escopo, e a gente vai sempre pontualmente junto com o negócio, em comum com as áreas de negócio. Então, o resultado do nosso trabalho, aprovado pelas áreas de negócio, definidos os planos de ação, isso tudo também vai ser input para as outras áreas de defesa e para a governança como um todo. Fica claro, para um determinado processo, quais são as melhorias possíveis, quais são as falhas que podem ter ocorrido e qual é a dimensão dessas falhas. Isso tudo dá um conforto, tanto para o negócio quanto para o acionista, né? Na representatividade ali do conselho de administração. Claro, perfeito. Sara, fica à vontade, Edmund também, para complementar quanto às atividades né, que são interdependentes, interrelacionadas, muitas vezes interdependentes, mas não necessariamente unicamente interdependentes. Fica à vontade de complementar. Inclusive, tem mais uma pergunta que faz parte desse emaranhado todo aqui de conhecimento que vocês estão colocando. Olha, o José Guimarães fala o seguinte, aproveitando, Sara, se você puder fazer um recorte junto, ou uma costura, melhor dizendo, junto com o que o Moreto comentou. Sara, como é que a sua empresa qualifica os terceiros? Se você puder fazer uma reflexão do que o Moreto comentou, e aí ele fala por níveis de risco, ou por sistemas, ou por outros sistemas também. Chegou aí? Como nós qualificamos os terceiros? Aqui, Desculpa que que sua empresa qualifica os terceiros. Qualifica os terceiros. Com relação, primeiro, antes de eu entrar a responder a essa pergunta, eu achei muito interessante o ponto que o Moreto levantou, né, sobre a sinergia que precisa haver entre as áreas, entre as linhas de defesa, né? E existem várias situações aqui que realmente a auditoria interna e compliance precisam atuar como grandes parceiros, né, na revisão de, enfim, sejam aí questões que apareçam em uma avaliação de risco, uma auditoria conduzida pela equipe de auditoria interna, uma questão de SOX, ou uma investigação interna, né, muitas vezes as áreas trabalham juntas aí para conseguir apurar diferentes situações, casos e conseguir aí depois trazer para os executivos, para a alta liderança, um plano de ação, né, com relação àquele caso específico. Então, realmente, são duas áreas que trabalham precisam trabalhar em grande parceria, né? Precisa haver uma parceria entre as áreas, especialmente de controles internos, auditoria interna e compliance. E respondendo aqui ao questionamento sobre como nós qualificamos os riscos, então existe toda uma metodologia por trás, mas basicamente nós fazemos uma classificação de verde, baixo risco, médio risco, alto risco e super alto risco. Eu não sei se fui muito clara aí na resposta, se era isso mesmo que o nosso participante ouvinte perguntou, mas
nós fazemos essa classificação de risco e a depender da classificação, a gente dá também um tratamento diferente na questão da due diligence. Então, não vamos tratar aquele fornecedor de baixo risco com a mesma rigorosidade que tratamos os de alto risco na hora de uma avaliação, né? Então, é assim que nós atuamos. Com toda humildade, Felipe, eu gostaria de colocar uma reflexão. Deve, por favor, caríssimo. Benvenuto. Essa questão da relação entre governança, gestão de riscos e compliance é muito interessante. Eu vivenciei, durante 10 anos, a experiência de diretor de compliance de grandes empresas. E, posteriormente a isso, eu passei a estudar governança corporativa. Fiz lá o curso de conselheiro de administração no IBGC, expandi meus horizontes e, posteriormente, continuei estudando e aí eu descobri o maravilhoso mundo da gestão de riscos, lá no Instituto Internacional de Auditores. Uhum. E essa questão de gestão de riscos tem tomado cada vez mais o lugar de compliance no meu coração. Se você pensar nos requisitos para um bom programa de compliance, que está lá no decreto 8420, no artigo 42, você tem 10 itens, e dentre eles está a gestão de riscos. Ou seja, sem gestão de riscos, você não faz um programa de compliance. Sem dúvida. Agora, se você olha do ponto de vista de gestão de riscos, você tem vários passos, e um dos passos da gestão de riscos é dar respostas aos riscos. E uma das respostas dos riscos é mitigar riscos. E como é que você mitiga? Criando o programa de compliance. Então, para o compliance, a gestão de risco traz insumos para você priorizar aonde vai atacar o compliance. Mas para a gestão de riscos, compliance é um dos itens, uma das modalidades de resposta aos riscos. Daí a conexão entre as duas áreas que ficam presididas pela governança corporativa. Então, essa aí é a visão que eu proponho. Inclusive, para mim, né, eu vejo não só mitigar os riscos, mas também prevenir futuros riscos, né? Acho que seriam os dois aí, basicamente. Mas concordo plenamente. O próprio COSO, já em 2009, depois 2013, agora 2016, 2017, ele mudou a conformidade, a configuração do framework dele. Vocês devem ter já naturalmente conhecem muito bem. Ele costumava ser um cubo com 3 dimensões e hoje ele é um espiral com negócio, a estratégia de negócio centrada aos interesses dos stakeholders, que nós temos basicamente 4 stakeholders, né? Então, bom, eu vou deixar vocês, que são as estrelas aqui do nosso webinar, continuar. E vou... Moreto, quer fazer uma complementação aí? Eu te interrompi, querido? Não, acho que é bastante importante ter claro para a gente esse primeiro approach de saber quais são os riscos da entidade, da companhia e como ele cascateia para os processos, e isso impacta diretamente o programa de conformidade que a companhia vai estabelecer. Se a companhia não tem claro quais são os riscos, né, como que ela pode estabelecer um bom programa de conformidade? Então, entendendo como isso deriva nas diferentes localidades em que ela atua, e eu acho que dentro disso, a auditoria interna tem um papel fundamental na hora de avaliar esses riscos. Se realmente esse risco ele é parte daquilo que foi realmente identificado, ou ele acaba tendo outros achados quando do trabalho de auditoria que vão impactar diretamente aquele risco. Então, se eu tenho um risco que pode estar classificado como médio, e na auditoria são identificados fragilidades que aumentam esse risco, ou a probabilidade de ocorrência desse risco, ou a materialização desse risco, isso impacta diretamente, tanto o programa de conformidade quanto a avaliação do risco, né? Perfeitamente. E aí... e essa é uma revisão que tem que ser feita periodicamente, né? Todo ano, refazer, todo ano. Realmente. E cada vez mais isso deixa de ter uma conotação de percepção para uma conotação de identificação, né, de prevenção,
mas sobretudo de dados factíveis, né, e não de percepção. Então, ao longo do tempo, a companhia vai estabelecendo modelos para que isso seja menos percepção e mais fato, né? Perfeito. Muito menos factual based, né? Uhum. Em fatos do que suposições ou achismo, né? Como diz no popular aí. Então, porque senão você por favor. Vai atacar os seus riscos, né? Claro. Realmente tem que ser assim. E Moreto, aproveitando aí a sua colocação, linha com que a Sara brilhantemente já nos pôs, para os nossos espectadores que nos acompanham aqui, consegue nos dar ou trazer alguns exemplos práticos dos benefícios que vocês vêm colhendo, ou já colheram e esperam colher, né, com essa gestão, lembrando que o nosso tema aqui é a integridade, a interação das áreas de defesa, as áreas de controle, segunda e terceira linha, sempre olhando o negócio. O negócio ele desenha seu roadmap, ele desenha seu plano estratégico, né, de curto, médio e longo prazo. Nós, naturalmente, identificamos os riscos e definimos nossas atividades, seja de controle, supervisão, o que for. Não sei se sabe muito bem. Consegue trazer alguns casos práticos, alguns frutos já colhidos aí, que vocês estão colhendo também, com a sua gestão aí dentro da Braskem? Eu acho que um bom termômetro desse resultado, acho positivo da auditoria interna, é a conclusão da monitoria, né? Então, em maio agora foi publicado pelo DOJ, também pelo MPF, de que a Braskem tem um programa de conformidade sólido e a atuação da auditoria interna é parte disso, né? Dentro dessa sinergia que a gente tem, eu acho que uma clareza do programa de riscos, isso é um bom benefício. Eu acho que um conforto que a gente traz para o executivo, né, quando a gente inicia um trabalho, isso foi desde o início, né? Quando a área de auditoria na Braskem iniciou no começo de 2017. Eu entrei em novembro, em dezembro a gente assinou o acordo de leniência, né? E aí então começaram os trabalhos de auditoria interna. E o primeiro trabalho que a gente fez foi em cima do programa de conformidade que foi estabelecido. Então é uma visão muito clara de que era uma área independente, né, e uma visão da companhia de entender se o que ela estava fazendo naquele momento realmente estava atendendo às necessidades. Isso porque ainda a gente não tinha tido ainda o início dos monitores, tá? Com o início dos monitores, o que a gente sempre foi procurando pontuar é como que a gente reduz os custos, né, daquele processo que a gente está auditando. Então, sim, tiveram processos que a gente reduziu significativamente os custos, identificou possibilidades de ganho. Então, é lógico que isso é um processo que, em 2017, quando a gente começou, era tudo muito novo para a companhia, né? Ela tinha uma agilidade muito grande, mas ainda um ambiente de controles um pouco vulnerável e sobretudo, imaturo, né? Então, ao longo desses anos, o que a gente percebe é que a área agora atua muito mais próximo da auditoria. É lógico que seria o nosso sonho esperar que todo mundo, né, pedisse, olha, eu quero auditoria, vem cá vem ver o meu processo, mas enfim, a gente espera que isso um dia aconteça, mas ainda tem alguns mitos no meio do caminho que as pessoas acabam distorcendo qual o benefício que a auditoria traz. Mas, sobretudo, a gente trouxe redução de custos, trouxe melhoria dos processos, né? Identificou gaps que ajudaram a companhia a resolver esses problemas e ter um ganho, uma melhor clareza do seu processo. Sim. Isso em diferentes ambientes, seja no ambiente industrial, de TI, na execução dos pagamentos, né, e por aí vai.
Acho que, sobretudo, o que eu acho que a gente teve de bons resultados, e é o outro termômetro que é recente, Mercado, né? o mercado, perfeito. Internamente, a gente fez uma pesquisa e perguntaram para as pessoas se, para o integrante da Braskem, se a auditoria interna identifica as vulnerabilidades. E 92,7% responderam que sim. Então, cara, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Acho que a gente está fazendo um trabalho legal e depende das áreas também, né? Muito do que a gente faz não é, a auditoria interna não está sozinha nessa, né? Sim, é bem sem claro. dúvida, é o sem negócio dúvida. junto. Perfeito, belíssimo, belíssima reflexão. E muitas das empresas que hoje contam com um programa de compliance de excelência são aquelas que passaram por uma monitoria, né? Então, tem monitoria, obviamente, é uma fase bastante difícil, né, para a empresa. Também já passei por uma, mas os resultados que a monitoria ela traz para o programa de compliance é muito positivo. É muito positivo, realmente, a empresa sai com um programa de compliance ponta de linha. Claro, claro. E Sara, aproveitando, né, esse seu gancho e a reflexão em cima da explicação mais do que clara, objetiva e factual que o Moreto nos colocou, e o novo normal que a gente vem tanto falando, percebendo e naturalmente nos desafiando quanto a sociedade, quanto a profissionais, quanto civis, né, e etc. Quais foram as adaptações ou os desafios que vocês vêm percorrendo, atravessando e têm percebido que mudou a rotina de vocês, naturalmente, em toda a organização? A sua gestão, quais são? Fala um pouco do que mudou, fica à vontade, tá? Em dizer o que foram as adaptações que vocês precisaram implementar. Com relação à gestão, assim, o que eu posso dizer, nós iniciamos o ano com quase 20 projetos ali, tudo já programado e dividido entre os membros da equipe, né, e chegou março, as coisas mudaram, tivemos que trabalhar em toda uma repriorização dos projetos, né. A companhia, ela é muito preocupada com a questão da preservação dos empregos, então nós tivemos tempos aí em que uns saíam de férias, outros ficavam depois, né, fazer um revezamento, então acabou também trazendo um pouco de impacto para a gente, mas acho assim, agora a gente precisa trabalhar realmente com o que temos, né, para agora com o novo normal, por assim dizer, né, mas com relação à companhia como um todo, tá, eu acho que a maior dificuldade para as áreas ali de apoio a compliance, jurídico, foi realmente a questão da adequação das fábricas, né, especialmente das fábricas. Então, toda a questão de saúde e segurança no ambiente de trabalho precisou ser reavaliada, né, a gente precisou implementar aí várias medidas para poder atender às novas regras e diretrizes da legislação trabalhista, que, assim, a gente teve um prazo exíguo, aí, menos de 6 meses, conseguir fazer essa adequação, adaptação, então, obviamente, nós conseguimos, né, estamos conseguindo fazer todas as implementações aí necessárias para estar em conformidade com a legislação trabalhista, e temos aprendido muito com isso, que acredito que, assim, todas as empresas devem estar também, de alguma forma, aprendendo com tudo isso. E um ponto, com relação à compliance especificamente, um ponto bastante interessante, nós possuímos uma cultura de speak-up muito forte na companhia, né? Então, nós começamos a perceber que
nossa a ferramenta, ela tem funcionado muito bem com relação a questões, preocupações ou inquietudes que são trazidas pelos colaboradores com relação a pontos que realmente, questões que a empresa realmente ela não está fazendo da forma correta, precisa ajustar, mas também do colaborador, colega, indivíduo que não está seguindo aquelas diretrizes, né, o uso da máscara, de toda mantendo o distanciamento social e tal. Então, isso tem sido trazido para a gente tem conseguido dar corrigir, né, de forma rápida enfim, essas situações e dar conta aí dessa nova demanda, né? Então, acho que seria isso. Eu percebo que assim, ó, as companhias como um todo reagiram de uma forma muito rápida a essa situação, né? No caso, as duas que a gente está mencionando aqui. Então, lá no caso da Braskem, as medidas foram muito rápidas e a preocupação com o indivíduo sempre prevaleceu, né? Então, essa questão do pessoal também que estava nas plantas, seja aqui no Brasil, Alemanha, Estados Unidos ou México, todos tiveram um cuidado muito grande e um acompanhamento muito pessoal para entender o que estava acontecendo, quando os casos, lógico, sempre mantidos em sigilo, mas eu percebo que, como teve um caso na minha equipe, o acompanhamento constante, uma preocupação com a família, com o indivíduo, então isso foi muito positivo. Agora, olhando as áreas de conformidade nesse processo, o que a gente percebeu é que essa situação foi um pouco mais orgânica, ou seja, a gente reagiu muito bem, mas de forma orgânica, e agora a gente está procurando identificar para poder acertar nos próximos momentos, seja uma crise derivada dessa, né, de uma pandemia, ou seja, qualquer outro tipo de crise onde a gente consiga, sobretudo, antecipar atividades e conseguir seguir com esse fluxo até a retomada do negócio, né. No nosso caso lá de auditoria interna... Oi, desculpa. Fica à vontade. Não, pode falar, Moreto. Fica à vontade. No nosso caso da auditoria interna, a gente já fazia um regime de flex office, né, ou seja, 1 ou 2 vezes por semana a gente já trabalhava de forma remota, e aí quando foi para 100% a gente não teve não foi uma distância muito grande do que a gente já vinha. Né? Teve uma intensificação de saber trabalhar dessa forma, mas eu acho que a companhia reagiu bem, a gente também procurou ao máximo ajudar. Então, planos de ação, a gente aumentou os prazos para planos de ação, aqueles que eram prioritários a gente aumentou um pouco mais, o que eram menos prioritários a gente aumentou mais ainda o prazo, entendeu nas áreas, começou a realinhar quais eram os riscos naquele momento, que alguns outros riscos começaram a tomar mais proporção do que outros, e ir ajustando isso dentro do plano também de auditoria, né? Claro. Eu vejo, por exemplo, no pessoal de gestão de riscos, eles também trabalharam de uma forma muito, muito eficiente para essa identificação. O pessoal de controles internos. Internos também, a compliance também. Eles criaram fast track para due diligence, né? Então, acho que assim, eu vejo que as coisas se adaptaram e a gente está procurando entender onde a gente poderia ter sido melhor para fazer com que esse ciclo sempre seja mais virtuoso, né? Não, assim, é que essa é uma crise muito diferente das que nós já vimos. Ninguém esperava uma crise sanitária, né? Então, realmente, poxa, todo mundo, empresa ligando para a empresa, tentando entender o que você está fazendo aí, o que né, para conseguir se adaptar ao novo normal. Sim, uma falta de visibilidade muito grande, né? Muito grande. Ficou turvo para todo mundo, né? Literalmente. Claro. A palavra é justamente congregar.
É o contrário de alguns casos que nós enxergamos em políticas internacionais, em alguns contextos, vamos dizer assim, mas não vamos falar de política aqui, estou dizendo quanto a atitudes. Nossa, o Claro. momento agora é de união. Vamos falar um pouco Uhum. de tecnologia, gente. Tomem as suas respectivas águas aí, se hidratem. Chegou uma pergunta muito bacana aqui do Alexandre, que nos acompanha, e Uhum. nossa sala continua enchendo, por incrível que pareça, embora a gente Que legal. esteja aqui nos nossos 10, 15 minutos finais, infelizmente, mas vocês são sempre muito bem-vindos. E ele é bem cirúrgico quanto a algumas tecnologias que particularmente Uhum. eu sou muito fã, tenho aprofundado nelas, que é a Analytics, né, a ciência dos dados, e Sim. o RPA, que é o Robotic Process Automation, ou seja, Uhum. automação das rotinas, né, com inúmeros frutos e vantagens, redução de não só de passivos, mas de falhas, journal entries, até de erros intencionais e não intencionais, se é que vocês me entendem, né? Uhum. Fortalecimento dos controles internos, mais do que isso, digitalização dos processos de negócio, que dá maior reprodutibilidade, né? Reprodutibilidade, acurácia e Uhum. precisão. Então você tem um futuro próximo e de longo prazo muito mais previsível quando você não tem interferência humana. Então, fala um pouco de tecnologias. O que Uhum. vocês vêm assistindo como iniciativas das respectivas empresas de vocês? O que as empresas de vocês vêm implementando? Ou se estão implementando dentro das áreas de vocês e quais são os frutos esperados ou já colhidos? Fiquem à vontade. Eu Tá. não sei se ficou claro, falando de tecnologias, e não só se limitando somente a essas duas, Analytics e RPA, mas Uhum. algumas outras que vocês já implementaram ou estão em fase de implementação, no ambiente de teste, vão rodar em produção. Fale um pouco para Uhum. a gente como é que está esse roadmap aí, A- para Aqui, transformação digital. uhum. Aqui na Braskem a gente implementou na área de auditoria para SOX. Então, alguns testes já são feitos por robô. Então, a gente procurou analisar aqueles testes que são mais com atividades mais repetitivas Não e necessariamente só através. next level, né? Não Oi? necessariamente, não Não, não, necessariamente não. A gente não está olhando processual mesmo. todo. Então, já existem robôs na auditoria interna que eles fazem a gente já audita faz testes a partir de robôs. Então, que a gente, sei lá, gastaria 2, 3 dias para testar, o robô faz em, sei lá, 20 minutos, mais ou menos no máximo, né? Em 20 minutos, aí o auditor, ele traz já um papel de trabalho com as inconsistências, e o auditor só vai trabalhar para finalizar aquele processo. Então, a gente também tem por exemplo, algumas auditorias contínuas que a gente faz que a gente também já automatizou, como, por exemplo, a parte de comissões. Então, comissões de agente, a gente faz tudo Sim. por robotização. Com relação a Analytics, todos os projetos que a gente acaba utilizando Analytics. O que a gente está procurando agora aprimorar são fazer queries que elas são mais complexas, essas queries mais complexas, onde a gente usa um pouco mais de conhecimento específico, técnico para aquele determinado processo, modelos matemáticos ou estatísticos. Sim. Esse a gente ainda está desenvolvendo, né? Hoje a gente tem queries que elas já fazem todas as relações de data, seja confrontando SAP com outros sistemas, bolt-ons da Braskem, mas a gente está aprimorando e está procurando também as áreas de conformidade como um todo, não só auditoria interna, ter os data lakes, onde a gente consiga Sim. ter acesso a essas informações de uma forma muito mais estruturada e mais rápida, né? Nesse processo nessa parte da Covid, onde a gente fez as auditorias todas remotas, Perfeito. né, enfim, a gente tem tido bom sucesso na extração, consolidação dessas informações, lá o RP da Braskem é o SAP, e a gente tem conseguido trabalhar bem, seja com os robôs ou seja com o Analytics. Agora, a parte que precisa intensificar é essa ciência de dados, onde a gente está. Uhum.
Vamos ver se o Moreto retorna aí. Aplicando modelos Deu uma cortada, mas eu acho que nós pegamos que vocês... Agora voltou. Voltou, legal. É basicamente isso, onde a gente está agora tendo mais, está aumentando também o número de robotizações, a gente usa lá o Blue Prism para programar, para fazer as análises de dados, a gente usa o ACL com o Direct Link. Sim. E agora a gente também está usando, procurou para alguns temas usar o Celonis, mas ele tem um custo mais elevado para identificação, e a gente tem carregado lá os processos de P2P, e aí isso ainda requer um pouco mais de investimento, e a gente está decidindo onde a gente não vai ter tanto investimento e consegue andar com esses temas, né? Correto. Sara, você quer complementar, estimada, sobre tecnologia, investimentos? Esse tema não é muito da minha... Ou compartilhar conosco, né? Auditoria interna e, olha, vocês conseguem me ajudar com Analytics, mas eu não entendo como as coisas funcionam. Bom, olha, tem mais uma pergunta aqui, então você quer complementar, Moreto? Acho um tema legal, eu vejo o pessoal de compliance agora, eles estão definindo, estão na evolução agora de um programa com inteligência artificial para as perguntas recorrentes, para interação sobre código de conduta, diversos temas do dia a dia, para que ele tenha uma facilidade do usuário acessar, então ele já destina direto aquela documentação orientadora, seja procedimento que vai auxiliá-lo, ou o formulário que ele tem que preencher, ou se ele tem que entrar no JEC, ou se ele tem que entrar, então eles estão terminando isso aí, deve ser bem legal. Nós também estamos trabalhando em implementar uma ferramenta assim, ainda é bastante incipiente, mas a ideia é que nós tenhamos também uma ferramenta nesse sentido, acho que vai nos ajudar. Muitas questões, né, que são frequentes, né, já podem ser endereçadas aí através dessa ferramenta, acho que vem agregar muito aí para o departamento de compliance. Claro. Deixa eu aproveitar uma pergunta que o nosso querido respeitoso José Guimarães nos fez, quanto... Brilhante, fantástico. Ele diz o seguinte, eu vou sintetizar aqui, né, sobre quando a gente fala apoio, então, né, auditoria e compliance, nós já estamos necessariamente falando do que nos trouxe hoje aqui, que é a interação dessas duas áreas, né? Mas, sobretudo na pandemia, ele destaca algumas questões, nós não precisamos ficar só no tema de construção de hospitais e responsabilidade social. Vamos pegar um pouco dentro do período do ESG, ou alguns autores já falam EESG, né? Economics, Environment, Social and Governance. Dentro dessas perspectivas, vocês conseguiram perceber alguns delitos mais novos, vamos dizer assim, recentemente, mas a mente humana é criativa demais, né? Conte-nos para nós um pouco aqui, então, sobre esse momento de pandemia, o que vocês viram de novidade, ou se vocês viram algum delito ou transgressão, vamos dizer assim, crescente durante... Alguns a gente já sabe algumas respostas aqui, mas não sou eu que vou responder, são os especialistas que são vocês. Consegue trazer um pouco para a gente o que vocês vivenciaram e estão vivenciando quanto a esses desvios de comportamento, ou então aumento de algum indicador que foi decorrente da pandemia? Podem falar. Nós estamos, enfim, vivendo uma calamidade pública, então, mais do que natural, né, indivíduos se aproveitarem, pensando aí no triângulo da fraude, né, encontrarem oportunidades para conseguir realmente, enfim, algum tipo de benefício ou vantagem imprópria em cima da companhia, né? Então, eu não vi nada de novo, diferente nesse sentido.
Mas, e assim, tenho lido bastante sobre isso, e realmente a questão das fraudes tem aumentado, né? Não só fraudes aí financeiras, mas também a questões de cybersecurity, né? E você, Felipe, melhor do que ninguém para falar aí sobre esse assunto. Mas acho que há uma crescente, é natural, e, enfim, e é isso. Eu acho que nesse momento que a gente está, enfim, e eu acho que as companhias tomando clareza sobre o impacto que elas têm na sociedade, no meio ambiente, e como ela reage sobre esses temas, eu acho que cada vez mais isso vai estar intrínseco ao valor dessa companhia, né? Como ela reage e sobretudo, a temas que elas carregam no seu passivo, né? Exato. A gente está falando de empresas que tinham determinados momentos que esses temas, onde ela estava inserida, não eram tão relevantes, e que ao longo do tempo começaram a tomar relevância. Eu acho que, no caso da Braskem, ela tem tomado essa posição muito clara, né? No caso de Alagoas, que é público, ela foi divulgada esses dias agora, de uma renovação e desse compromisso social. É lógico que a gente sabe que há melhorias a serem feitas, mas eu acho que as respostas estão sendo muito, muito objetivas. E a preocupação com a sociedade, com o entorno, isso é primordial. E eu acho que as atitudes da companhia estão sendo tomadas. O que a gente aqui, como conformidade como um todo, é, sobretudo, entender essas necessidades, antecipá-las e, sobretudo, trazer para a companhia como um todo e todos os seus stakeholders qual que é essa situação. Então, essa clareza a gente tem. E o envolvimento de todo o conselho de administração nesses temas. Então, cada vez é uma pauta muito presente no comitê de conformidade e no conselho de administração. Essa preocupação é muito grande, cada vez mais isso toma uma proporção clara e objetiva dentro dos objetivos da companhia. Né? E Sem dúvida. Porque a nova economia, já há alguns anos talvez já sido comentado, né? A economia circular, a economia agora digital ou disruptiva, ela deixa de olhar necessariamente só os resultados econômicos financeiros, mas sim sociais, ambientais. Sim. E dentro dessa busca do equilíbrio, o mínimo equilíbrio homeostase, né? Homeostático, vamos dizer assim, trazendo um pouco da ciência da vida, como que essas organelas, ou seja, nós temos sociedade, nós temos poder público, nós temos, mais do que isso, as instituições. Então, essas engrenagens hoje não podem ter essas distorções como nós estamos acompanhando. Foi essa semana, se não me equivoco, que a Nasdaq fez um movimento, né, acho que foi muito corajoso da parte dela, de já colocar dentro do seu posicionamento de quais bandeiras, aí não ideológicas, mas sim olhando para a sociedade, dos 21 imperativos. Né? Nós temos os 17 ODS da ONU, mais os 21 imperativos, que tratam muito clara a questão de como que nós, líderes, quando eu falo nós líderes, não precisa você ser chefe de Estado, ser presidente, diretor, manager. Nós assumimos a liderança de protagonista na sociedade e não nos escondemos, né, no sentido não ativista, né, não no sentido de ser contra a Constituição ou contra aquilo que a gente tem de maior valor, que é nossos direitos humanitários. Mas muito bacana que ela colocou, depois vocês procurem Nasdaq, logo naquele telão dela, ela fica transmitindo, né, suas informações, questões
de ordem de sustentabilidade, questões de ordem de não só salário mínimo, mas salário living wage, que eles chamam, né? Então, que é o salário necessário para se viver. O famoso, aqui chama a lei do Gerson, mas lá eles falam the winner takes all, né? Não existe mais isso, né? Lá estamos falando de caminho de mão dupla. Então, para a gente fechar esses últimos 5 minutos aí, digam para nós que mensagem vocês deixariam para aquelas pessoas também que estão iniciando, estão no meio da sua jornada, na área de compliance, riscos, auditoria. Como que vocês veem o futuro? Foi uma das perguntas que nos fizeram sobre o Compliance 4.0, com a analogia à indústria 4.0. Como você enxerga o futuro das áreas de vocês e, sobretudo, do perfil do profissional com esse novo normal? Vamos lá. Pode falar, Sara, por favor. A disputa aqui para falar. Eu vejo, tecnologia, a gente fala muito, inclusive, enfim, hoje a gente fala de cybersecurity, mas de privacidade e proteção de dados e tal, mas eu entendo que o futuro é digital, né, já estamos falando de 4.0, e realmente toda a questão de digital ethics, as questões voltadas para esse tema, tudo que engloba a questão de tecnologia, o que é digital, isso é uma crescente para compliance, né, falo aqui departamento de compliance, e riscos também voltados a essa área. Então, a área, eu digo, toda a parte que engloba digital ethics, né, tudo que engloba está aí contido em digital ethics. Eu acho que seria basicamente isso. Então, eu indicaria aí aos jovens profissionais a se dedicarem a estudar bastante o tema. Nós tem crescido muito, né, toda a economia no sentido commerce e tudo mais, então realmente eu entendo que é uma questão que a gente precisa adquirir maior conhecimento, porque vamos se enfrentar aí muitas situações no futuro, envolvendo as questões de digital, tecnologia. Excelente, Sara. Caríssimo. Excelente, Sara. Eu acho que para a auditoria interna, eu vejo claro que você tem cada vez a equipe mais multidisciplinar e essa facilidade hoje em dia de você ter as auditorias independente da localidade, mas, né, com essas possibilidades como a gente teve agora, né, que aumentou esse trabalho remoto, à distância. Eu acho que cada vez mais multiculturais e multidisciplinares, e que tem uma visão muito mais ampla do processo, né? Esse conhecimento aprofundado no negócio é extremamente importante, mas também outros tipos de conhecimento, né? Que vão, sem dúvida, fazer com que a gente consiga, com que a auditoria não seja um commodity. Então, eu acho que cada vez mais as tecnologias vão ser mais disruptivas e mais velozes, a menos custo. Então, isso faz com que, se for um trabalho muito manual e repetitivo para a identificação de fragilidades ou oportunidades, né, acaba que isso vai ser feito por robotização, e cada vez você tem componentes de inteligência artificial que vão fazendo com que a máquina aprenda. Então, ela aprendendo, ela vai fazendo isso cada vez de uma forma mais rápida e mais eficiente. Então, nesse cenário, o auditor tem que ter um viés muito mais amplo, onde a máquina não consegue chegar, né? Onde o componente humano das relações, né, a auditoria se faz muito mais no relacionamento,
do que no componente, somente no componente de revisão, né? A gente não é só o assurance, né? É para fazer assim, foi feito assim ou não. Tem um componente também de ser mais consultivo, de aprimorar os processos de uma forma muito mais ampla, né? Perfeito. Essa auditoria do assurance, só assurance, não tem muito futuro. Não tem muito futuro porque ele passa a ser muito operacional e pouco contributivo quanto a insights, quanto a reflexão, quanto a colaboração, sinergia para o negócio. Ou seja, o famoso check the box, né? Não agrega nada. Gente, vocês querem fazer alguma consideração final? Nós, infelizmente, chegamos no nosso tempo aqui, vamos dizer, preciosíssimo tempo e privilégio. Todos estamos já agradecendo a vocês, a você, Moreto, a você, Sara, pela brilhante, e mais do que as reflexões, dos aspectos práticos, né, que vocês colocaram e, sobretudo, os temas que nós acabamos de navegar. Alguma consideração final? Fiquem à vontade aí, antes que a gente dê um adeus aos nossos queridos. Até logo, né? Adeus, não. Fiquem à vontade. Vocês querem fazer uma consideração apenas final? gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade. Acho que o debate aqui hoje foi excelente, de altíssimo nível. Então, fiquei muito feliz de ter participado aqui com vocês hoje. Prazer nosso. E é isso. Caro Moreto. Eu agradeço demais o espaço, foi ótimo. A Sara especial, sensacional. Você, Felipe, incrível. Então, assim, é muito legal ter esse momento para a gente discutir. E, cara, eu me coloco à disposição. Eu estou muito fácil no LinkedIn, cara, me procurem, Luiz Moreto. E se quiserem me mandar um e-mail, também estou à disposição. luiz.moreto@braskem.com. Que fantástica a abertura de vocês, muito bom. Vamos fazer o seguinte, então, uma mensagem aqui final para os nossos queridos que nos acompanham. Nós do EBDE, então, fazemos quinzenalmente vários webinars. Então, quando a gente menciona vários webinars, todos vocês também estão super convidados a participarem, a sugerirem e a criticar de maneira positiva e construtiva qualquer outro assunto que vocês desejam contribuir e interagir conosco. Eu deixo, em nome do IBDE, com muito respeito e honra a que me foi atribuída aqui, essa mediação com esses dois brilhantes, que respeito e admiro bastante no campo profissional e no campo pessoal. Agradeço o Moreto, agradeço o Sara pelas reflexões sensacionais que tivemos aqui, num clima muito leve, muito fluido, que foi mais bacana. Legal. Todos vocês que participaram. Infelizmente, as perguntas continuaram por chegar aqui, mas chegamos ao nosso final. Acompanhe, então, nossa equipe deixa para vocês, então, o link do nosso instituto. Sara também, entendendo que você está super aberta aí a receber e intercambiar conhecimento, que é o nosso propósito. Com certeza. Tá? E última noite já, né? São 19h13. E só tenho que agradecer, pessoal. Foi espetacular. Pena que o tempo realmente é curto, mas é para deixar um pouco quero mais para a próxima rodada aí que tiver com vocês, tá bom? Sara e Moreto, fiquem, por favor, na sala. Quando eu digo eu, né? Me despeço de vocês. Uma ótima noite e até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais.